Com a gente aqui, ao vivo no estúdio, a nutricionista a doutora Alessandra Gama. Doutora, bom dia. Bom dia, obrigada. Boa quarta-feira. Obrigada. Bom dia a todos. Quem está em casa nos acompanhando agora, homem ou mulher, jovem, adulto ou idoso, realmente tem. Eu como, às vezes, uma carne seca e percebo que estou mais cheinho, e no popular, mais inchado, né? Mais retido. Conservantes, mais retido. Isso. O erro está onde? A gente consome muito sódio, muito sal no Brasil, doutora? Muito mais do que nós deveríamos. Na verdade, muito mais do que preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? E o brasileiro realmente, até porque o sódio, ele está nos alimentos, não Sim. somente na preparação, né? Muitos produtos, inclusive, pela questão da conservação, né? Desses produtos, desses alimentos, inclusive também para propor sabor, né? Ao alimento, ele tem uma quantidade muito grande de sódio. Qual o perigo do sódio? Não é só ficar um pouquinho mais cheinho, inchado, como a gente fala no popular. Tem outro perigo também cardiovascular, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, não vamos dizer que o sódio ele é totalmente ruim. Não, demonizá-lo, não, né? De forma maneira nenhuma. É sim necessário, mas na quantidade certa, né? A gente tem uma ingestão diária, tá? Que aí vai, pelo menos aí, 2 gramas aí no caso de sódio, mas seriam 5 gramas de sal. Sabe aqueles sachêzinhos pequenininhos que a gente recebe em restaurante? Pois é, 5 daquele no máximo por dia em toda a sua alimentação diária. Mas o sódio ele tá relacionado em vários fatores do nosso organismo, é super importante, né? Mas quando a gente tem um consumo maior, sim, aí ele vai trazer e vai levar algumas comorbidades, como a pressão alta, problemas cardiovasculares, né? Inclusive, má absorção do cálcio, levando aí a uma osteoporose. Então, assim, tem muitos danos, sim. Doutora, embutidos, enlatados, eles são os grandes vilões disso aí, temperos, condimentos. Exatamente, são os alimentos que mais têm uma quantidade elevada aí de sódio e que a gente precisa realmente ou retirar totalmente da alimentação ou a gente fazer uma ingestão menor desses alimentos, tá? A gente sempre fala aqui que os embutidos, eles realmente são os vilões, não somente com relacionado ao sódio, mas pela qualidade, né, pela quantidade aí de gorduras que não são muito legais. Mas a gente pode falar somente dos embutidos. A gente também tem as questões dos doces, tá? Aqueles biscoitos recheados, na sua composição tem uma quantidade muito grande de sódio e de gordura. É docinho, mas tem sal, né? Exatamente, até porque para compor o sabor do doce, eles precisam colocar o sal, por incrível que pareça. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com o que a gente consome. Doutora, inclusive nós trouxemos aqui alguns alimentos e a gente vai convidar a senhora para a nossa bancada para a gente mostrar. Vamos ver os principais vilões, vem né? Vem comigo. Olha, gente, são vilões, perigosos, a gente adora, ama, nossos filhos também, mas são um grande perigo. A senhora quer começar por qual? Vamos lá. Sabe por quê? É porque a gente sempre gosta daquela refeição rápida, né? A gente tem uma preguiça de chegar em casa, assim, e sem falar em criança, né? Quer fazer aquela preparação rápida, sabe o que a gente faz? A gente recorre a gente recorre sempre a esse macarrãozinho instantâneo. Sem falar que é o seguinte, além de ter a quantidade muito grande de sódio no próprio macarrãozinho, ele é frito antes, tá? Então, assim, a quantidade muito grande de gordura. Então, quando a gente pega esse alimentozinho, que é aquele macarrãozinho instantâneo rápido, que muita gente gosta, criança adora, eu já fiquei sabendo hoje que a produtora comeu isso ontem, ama, aí tem a quantidade, sabe de quê? De sódio nesse temperinho que a gente coloca aí para melhorar o sabor. Qual o perigo desse tempero? Esse perigo o que é que tem nele? Além do temperinho, da quantidade muito grande de sódio, a gente tem muito conservante, né? Então, assim, a gente sempre fala aqui, gente, vai temperar alguma coisa, dê preferência aos temperos mais naturais, né? Aquele temperinho que a gente, uma cebolinha, um alho, né? Uma salsinha, tem aqueles temperinhos que a gente gosta de comprar já tudo prontinho, mas sem quantidade aí de sódio, tá bom, gente? Pular aqui na nossa bancada, olha o que a gente esse perigo, é um perigo. Aqui. Isso, doutor, é um perigo porque a gente tem aqui a salsicha e o queijo amarelo. Essa dupla é boa, é ruim e por quê? Então, mais uma vez, a gente vai falar aqui. Não somente a questão de sódio aqui, gente. A gente tem que falar assim, os produtos embutidos, eles têm uma composição muito grande de sódio. E outra coisa, e muitas vezes o que vem na embalagem não é a quantidade exata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a composição disso aqui, além dessa carne tá repleta aí de gordura,
e também no queijo amarelo. Essa quantidade de gordura a gente toma muito cuidado. Junto com o sódio não é um casamento perfeito, tá? Então a gente precisa realmente reduzir a ingestão desses alimentos. Tomar muito cuidado com os embutidos. Muito bom, mas porque também não se pode exagerar. Eu tô falando desse aqui, ó, o molho shoyu. Mostra aqui pra gente ver. Pois é, que não pode sair nunca daquela refeiçãozinha, principalmente aquele jantarzinho japonês que a gente sempre exagera. A mesma coisa, gente, a quantidade de sódio ele é muito grande e ele não é realmente recomendado. Então, pessoas aí que já têm problemas aí com pressão alta, tem que tomar muito cuidado. Vai comer, vai fazer a ingestão, tenta utilizar a quantidade menor, tá joia? E outra coisa, e se vai fazer isso durante a semana, vê aquele jantarzinho uma vez na semana no máximo, tá bom? Não colocar nos temperos diariamente de saladas, isso realmente aí vai te dar uma quantidade muito grande de sódio de recomendação diária, tá bom? Doutora, esses caldos também prontos, quais são os perigos? Aqui a gente já vê logo de cara, aqui na caixa já tem dizendo, ó, 31%, esse aqui está dizendo, menos sódio. Ou seja, tem muito mais salgado que esse que a gente está mostrando aí. E é tão perigoso quanto. Por exemplo, a gente não tem como, a gente sempre fala aqui, bate direto. É necessário, sim, olhar as recomendações, né? Dar uma olhadinha sempre aí na questão dos ingredientes e o que vem na composição desse alimento. Alguns alimentos hoje já têm realmente esse cuidado em diminuir a quantidade de sódio. Inclusive, alguns embutidos, algumas marcas. Mas, na maioria das vezes, a concentração de sódio ela é muito alta nesses produtos. Pela questão também da conservação. Sem falar que também tem uma quantidade muito grande de conservantes. Tá? A senhora falou que recomendado diário quanto é? A gente tem são 2 gramas, tá? Só esse Você aqui imagina tem... aí que nós temos 5 gramas, na verdade, de sal. Aqui tem 603 miligramas, Pois, meio tablete. Pois, meio tablete. Isso aí já passou muito da recomendação diária, tá? Isso aí já, por exemplo, de pelo menos uns 2, 3 dias. Então, a gente realmente tem que cuidar. Você sabe que a recomendação seria, assim, uma colherzinha de chá. Metade dessa colherzinha de chá. O dia inteiro? Para o dia inteiro. Então, a gente fala, gente, mas isso é muito pouco. Por quê? Tem que lembrar que isso aí, para a questão da preparação, porque a gente já vai encontrar nos outros alimentos mais sal. A gente vai no supermercado e vê lá um suspiro. Esse, por exemplo, colocar aqui na frente, ó, para o Marcos fechar e mostrar. Suspiro, é doce, você sabe. Sabor morango. É docinho, mas ele tem sal, né, doutora? Tem sal. Como eu falei antes, assim, a grande maioria dos produtos relacionados aos doces, tá? Biscoitos, balas, refrigerantes, para dar esse sabor doce, a composição dele também tem sódio, gente. Então, é muito importante. A gente vai encontrar sódio em tudo que você comer durante o dia. Então, o que a gente sempre fala, gente? É uma recomendação de comer alimentos mais saudáveis. Mais in natura, deixar realmente os reservadozinhos, né, os excessos para realmente um dia ou outro. Então a gente toma muito cuidado. Marcos, mostra esse aqui. Doutora, salgadinho, tão bom, sabor queijo, delicioso, crocante. Você não consegue comer só um? Qual o perigo desse? Perfeito, você acabou de falar, a gente não consegue comer só um. Eu conheço pessoas que adoram aqueles sacos de salgadinhos e aí vai as batatinhas fritas, enfim. Também são um perigo, gente, tá? Então, assim, nessa composição também tem muito sódio. Então, a gente vai pensar o seguinte, gente, durante o dia, se eu puder fazer uma alimentação mais equilibrada e mais rica em frutas, em legumes, em alimentos mais saudáveis, muito melhor. E vai colocar uma miscelâneazinha dela? Tudo bem, vai comer. Então, eu vou pegar metade desse pacote, tá? Porque, na verdade, o equilíbrio é o segredo de tudo. Né? Então, assim, realmente, pessoas que têm problemas já com pressão alta, problemas cardiovasculares, precisam realmente ter um maior controle. Pra gente fechar, a dica que todo mundo quer saber. Eu adoro esse macarrão instantâneo, eu vou no queijo amarelo, aí eu vou no molho shoyu, aí vou no sanduba lá com salsicha, assim, com salsicha. Foi no supermercado, comprou biscoito recheado, ou suspiro, ou queijinho, foi fazer o feijão, colocou lá o seu caldo de galinha, de carne, de legumes, vacilei. E ainda colocou aquele salzinho por cima. O que fazer para fazer o processo reverso, reverter tudo isso e dar uma desinchada, fazer fluir bem, funcionar, né, o sistema completo?
Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente percebe a retenção com muita facilidade. Gente, principalmente mulher. Infelizmente, isso é um problema que acomete na maioria das mulheres. Aqueles pezinhos inchados, mãozinhas inchadas. Então, assim, eu me senti que eu tô retiro, ontem eu dei uma exagerada e sei que foram produtos ricos em sódios. Então, a gente tem que colocar no dia seguinte uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Então, vai a dica. Gente, com fruta, melancia muito bom, melão, limão, gente, e pepino. Faz um suco detox, porque aí você já dá uma aliviada. E chás diuréticos também são bem legais. O hibisco é um chá bem recomendado aí para você dar aquela liberada. Vai fechar rapidinho, no dia seguinte ou no mesmo dia que colocou o pé na jaca? Gente, de preferência no mesmo dia. Tá bom, doutora. Um beijo, muito obrigado e até a semana que vem, Até tá? a próxima semana. Um bom dia a todos. São dicas especiais sempre. Valeu. Gostei Obrigada. de várias aí. Vamos seguir, né?